Aumento no preço dos alimentos gera nova dieta na mesa dos brasileiros. E você vai ver também. As medidas para tornar o Pix mais seguro entrarão em vigor no próximo dia 16. A Associação Comercial de Criciúma, ASIC, lança a 20ª edição do Prêmio ASIC de Jornalismo. O número de empregos gerados no mês de agosto subiu. Vai terminar hoje o prazo para microempreendedores individuais acertarem as contas com a União. A CBF definiu a volta do público ao estádio e Tigre prepara o retorno do torcedor na Série C. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje 30 de setembro, quinta-feira de 2021. O aumento dos preços dos alimentos atinge os brasileiros que precisaram se adaptar à nova dieta. A realidade e itens como a carne vermelha foram reduzindo ou até mesmo sendo retirados da mesa dos mais pobres. O aumento dos preços dos alimentos acima da inflação já elevada se tornou um desafio cotidiano para os mais vulneráveis. Muitos precisam deixar antigos hábitos de lado. A inflação ela tem provocado algumas alterações no consumo de alimentos na minha casa, então substituindo um pouco da carne vermelha por feijão branco, ovos. Eu vejo uma diferença grande na conta de luz também. Hoje, por exemplo, eu pago carne a mais de 40% mais caro do que eu pagava em março do ano passado. Os preços ao consumidor dispararam 9,68% em 12 meses até agosto. Mas os alimentos subiram ainda mais, quase 14% nesse período, segundo dados oficiais. Uma parte desses aumentos de preço é explicada por uma questão externa, que é a questão do mercado de commodities, do mercado de câmbio, que afeta os insumos, os custos de produção, e aí esse custo de produção acaba sendo repassado para esses principais alimentos da cesta de consumo dos brasileiros. A carne vermelha mais que triplicou, com um aumento de 30,7% em 12 meses. Isso explica porque ela tem sido um dos principais produtos subtraídos das listas de compras. Embora o Brasil tenha mais gado do que qualquer outro país e seja o principal exportador mundial. Segundo pesquisa recente do Instituto Datafolha, 85% dos brasileiros diminuíram o consumo de algum alimento este ano e 67% diminuíram o de carne vermelha. Além disso, 46% reduziram a ingestão de laticínios e cerca de 35% a de feijão e arroz, base da alimentação do brasileiro. Segundo estimativas da FGV, em abril, 27 milhões e 700 mil brasileiros estão abaixo da linha da pobreza. Em 2019, a cifra era de 23 milhões e 100 mil. Segundo os dados do Ministério do Trabalho, o número de empregos gerados no mês de agosto subiu. Os setores de serviço e comércio foram os que mais assinaram novas carteiras. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho, o Brasil gerou um total de 372.265 novas vagas de emprego com carteira assinada no mês de agosto. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, os números representam um saldo positivo no nível de empregos gerados nos 5 principais setores de atividade econômica. Na primeira posição está o setor de serviços, que gerou mais de 180 mil postos de trabalho. Logo depois vem o comércio, que registrou mais de 77 mil postos, seguidos pelo setor da indústria, com mais de 72 mil vagas, e a construção, com mais de 32 mil. A agropecuária gerou mais de 9 mil novos postos de trabalho.
O salário médio de admissão em agosto de 2021 teve queda de 1,42% na comparação com julho deste ano. O Banco Central do Brasil divulgou hoje as estatísticas fiscais do setor público e revelou um superávit. O setor público registrou superávit primário de 16,7 bilhões de reais no mês de agosto. No mesmo período do ano, houve déficit de 87 bilhões de reais. No governo central, houve déficit de 11 bilhões. Nos governos regionais, o superávit foi de 27,3 bilhões de reais e nas estatais de 484 milhões. No acumulado do ano, o superávit consolidado do setor público foi de 1,2 bilhões de reais, diante de um déficit de 571,4 bilhões de reais no mesmo período de 2020. Já a dívida líquida do setor público atingiu 59,3% do PIB em agosto, uma redução de 0,4 pontos percentuais. A seguir, novas normas para tornar o Pix mais seguro começam em novembro. Já pensou em viver mais de 100 anos? Pesquisadores estão tentando entender os seres super-humanos que podem chegar até 130 anos de idade. Uma nova pesquisa publicada no jornal Open Science da Royal Society entra na discussão com uma análise de novos dados de supercentenários, pessoas com 110 anos ou mais, e semi-supercentenários, 105 anos ou mais. Embora o risco de morte geralmente aumente com a idade, a análise dos pesquisadores mostra que o risco eventualmente estagna e permanece com uma chance de 50-50 de viver ou morrer. De acordo com cientistas do estudo, a partir dos 110, a pessoa pode pensar em viver mais um ano como jogar uma moeda. Caso saia cara, a pessoa vai viver o próximo aniversário. Do contrário, morre em algum momento do ano seguinte. Com base nos dados disponíveis, parece possível que os humanos possam chegar aos 130 anos. O estudo diz que, na verdade, se esses resultados forem extrapolados, isso implica que não haveria limite para a expectativa de vida, pois sempre poderia sair cara no lançamento da moeda. O estudo foi baseado em um banco de dados publicado recentemente pelo International Longevity Database, que cobre mais de 1.100 supercentenários de 13 países, e outro da Itália, com informações sobre todas as pessoas no país com 105 anos ou mais, entre 2009 e 2015. Mas, embora em teoria possamos viver além de 130 anos, isso não significa que algum ser humano irá alcançar a idade em breve. Para começar, a análise se baseia em pessoas que já realizaram a façanha de ultrapassar os 100 anos. Segundo o estudo, mesmo com 110 anos, as chances de chegar a 130 são 1 em 1 milhão. Um feito não impossível, mas muito improvável. Oficialmente, a pessoa que viveu mais foi a francesa Jeanne Calment, que morreu em 1997 com a idade confirmada de 122 anos. Atualmente, o idoso mais velho do mundo é a japonesa Kane Tanaka, com 118 anos. As medidas para tornar o Pix mais seguro entrarão em vigor no dia 16 de novembro. O Pix, que permite transferências bancárias em tempo real 24 horas por dia, tem sido alvo de golpes em diversos lugares. A tecnologia passou a ser utilizada para a prática de fraudes, sequestros e roubos constantes. Em agosto, o Banco Central informou que lançaria um conjunto de medidas que iriam reduzir a vulnerabilidade do sistema. Entre as novas medidas estão o bloqueio cautelar, que vai permitir que o banco possa efetuar o bloqueio dos recursos por até 72 horas em casos de suspeita de fraude. A notificação de infração, que deixa de ser facultativa e passa a ser obrigatória, o que visa permitir que os bancos registrem uma marcação na chave Pix caso exista a suspeita de fraude. A ampliação do uso de informações para fins de prevenção à fraude, que permite a consulta de informações vinculadas às chaves Pix, além de mecanismos adicionais para a proteção de dados. Os bancos terão que definir procedimentos de identificação e de tratamento em caso de excessivas consultas de chaves Pix. Recentemente, o Banco Central informou que as instituições financeiras têm até o dia 4 de outubro
para estabelecer o limite de R$1.000 para transferências e pagamentos realizados por pessoas físicas entre as 8 horas da noite e as 6 horas da manhã. O limite pode ser alterado caso o cliente peça, mas a instituição terá 24 horas como prazo mínimo para alteração. A Associação Comercial de Criciúma, a ACIC, lançou hoje a edição de número 20 do Prêmio ACIC de Jornalismo. O objetivo é fomentar as boas práticas do jornalismo na região e as boas notícias. Bom, então, como a gente falou já, hoje foi lançada a 20ª edição do Prêmio ACIC de Jornalismo. E sobre isso a gente vai falar com o presidente da ACIC, Moacir D'Agostino. Moacir, então, vocês estão lançando a 20ª edição, uma edição cheia, comemorativa, com um tema muito propício para a época que a gente está vivendo, né? Exatamente, para a ACIC é uma satisfação mais uma vez lançar o prêmio 20 anos do Prêmio ACIC de Jornalismo, porque infelizmente em 2020, em função da pandemia, não foi possível, mas agora em 2021, as coisas voltando à normalidade, nós queremos homenagear, queremos fazer com que a classe jornalística de comunicação, que é tão importante, a imprensa, que é tão importante para o nosso Brasil, ela realmente tenha uma vitrine para mostrar o seu trabalho, e nada melhor do que o Prêmio ACIC de Jornalismo. Esse ano o tema fala sobre energias renováveis, sobre o carvão mineral também, temas propícios principalmente para esse ano que a gente está vivendo aí com problemas de hidrelétricas, de energia em si, né? Exatamente, das várias categorias que vão ser premiadas, a categoria especial, como a gente chama, é voltada ao carvão. Então é uma campanha onde a gente pretende mostrar pautas positivas, que os jornalistas então demonstrem a importância do carvão como energia, como energia de segurança, principalmente agora nesta crise que nós estamos passando da parte de água. Então a importância que ele tem que ser preservado, a mostrar também a importância dele no meio ambiente, que até então ele é um vilão do meio ambiente, mostrar que hoje existe a responsabilidade na extração deste carvão, para nós do sul de Santa Catarina, esta riqueza que tanto emprego gera, mais de 5 mil empregos diretos, mais de 20 mil empregos indiretos e muitos impostos, muitos empregos, muito trabalho para tanta gente. E a volta, já com o Prêmio ACIC de Jornalismo, reforça, que a pandemia ela está acabando, mas não acabou, as pessoas têm que se cuidar, têm que se vacinar, mas dá um ânimo a mais para as ações da ACIC também, seu Moacir? Não, com certeza, a gente está percebendo, felizmente a economia está voltando ao normal, hoje os nossos hospitais estão vazios praticamente, ainda temos alguns casos, mas a gente espera que essa vida comece a voltar ao normal e nada mais também nós mesmos, dar a nossa contribuição, demonstrando para toda a sociedade que a vida continua, que nós temos que continuar da melhor maneira possível. Tá certo, obrigado pelas informações. Então, portanto, lançada a 20ª edição do Prêmio ACIC de Jornalismo e a gente vem também com as informações e também, claro, na data com a premiação. Voltamos ao estúdio. A seguir, Criciúma se prepara para receber os torcedores domingo pela Série C. Vai terminar hoje o prazo para os microempreendedores individuais acertarem as contas. Quem está devendo impostos precisa pagar ou negociar com os credores sob risco de ter o nome incluso na dívida ativa da União. Tornar-se um microempreendedor individual no Brasil foi a saída encontrada por muita gente para complementar a renda ou fugir do desemprego. Segundo o indicador de nascimento de empresas da Serasa Experian, a cada 2 segundos nasce um MEI no país. É isso mesmo, a cada 2 segundos. E a Valquíria foi uma delas. Tornou-se MEI em 2015. Eu dou aula de culinária. E tive uma oportunidade de dar uma aula para uma empresa
e eles precisavam da nota fiscal. Então eu abri o MEI por conta disso. Só que o contrato duradouro terminou antes do previsto e a professora não precisou mais emitir nota. A empresa caiu no esquecimento e ela simplesmente parou de pagar o Simples Nacional por anos. Um tempo atrás eu até fui ver para poder começar a pagar novamente, né? E aí eu vi que eu já estava com dívida. Uma hora a conta chega e a Valquíria só descobriu os impostos devidos perto da data limite para quitar os débitos, 30 de setembro de 2021. Somente até essa data, o microempreendedor pode parcelar as dívidas junto à Receita Federal. O parcelamento pode ser feito em até 60 vezes, desde que a parcela mínima seja de R$ 50. E a Valquíria aceitou a proposta. Falei, não, vou fazer porque eu não quero complicações para frente, não. Quero ficar certinha. Os débitos em atraso são enviados para inscrição em dívida ativa da União. E apesar de não perder o CNPJ, do CNPJ não ser cancelado, o microempreendedor que não paga suas dívidas perde benefícios tributários e direitos previdenciários. A partir do momento que ele entrou em dívida ativa, né, ele pode perder a qualidade de Simples Nacional MEI, né, ele entra numa outra categoria, pode ser excluído do Simples Nacional pelo MEI. Ele pode também ter umas dívidas tributárias municipais e estaduais, porque ele desmembra as dívidas, e também as dificuldades para obter empréstimos e financiamentos. Além disso, o microempreendedor individual perde a qualidade de segurado do INSS. Então, por exemplo, se você ficar doente ou precisar de um auxílio do INSS, como sua conta vai estar em dívida ativa, não vai estar sendo regularizada, você não vai ter o direito a isso. Mas é importante ressaltar que agora só serão enviados para inscrição em dívida ativa nomes de contribuintes que tenham débitos de 2016 para trás. Mesmo que ele tenha deixado de pagar um único mês por esquecimento, por exemplo. Exatamente. Então ele tem que se atentar a esse período para poder fazer a regularização. Para quitar seus débitos, basta seguir as orientações. Se a pessoa tiver o código de acesso ao certificado digital, ela consegue entrar no portal do MEI, né, na Receita Federal, no campo de parcelamento microempreendedor individual. E aí ela consegue, seguindo os passos, né, que o sistema fornece, ela consegue por si própria fazer esse pedido de parcelamento. Na internet é possível encontrar vídeos explicativos. Nós vamos nas opções do CIMEI. Aqui, parcelamento microempreendedor individual. Nós vamos clicar aqui nesta chavezinha e depois ingressar com os nossos dados. Ou, se preferir, procure um contador. Para que ele te oriente, para que ele te dê o suporte para entrar com o pedido de parcelamento e regularização das pendências. E aí é o caminho mais rápido e fácil que o contador vai poder orientar. A CBF definiu a volta do público aos estádios neste ano. O retorno do torcedor acontece neste final de semana e o Criciúma se prepara para receber a torcida pela Série C. Então, a volta ao torcedor aos estádios também se dará aos jogos dos campeonatos comandados pela CBF. Como o Criciúma joga neste domingo frente ao Paysandu aqui no estádio Heriberto Wilson, o Criciúma hoje fez uma coletiva de imprensa e detalhou aí essas ações da volta ao público ao estádio. Por isso está do meu lado o gerente de marketing do clube, o Vitor Marcelo. Vitor, então vocês estão com a ação para que aqueles torcedores que quiserem vir ao estádio e não são sócios, fazer os exames, ou então que não tem aí, na verdade, as vacinas, né, para fazer os exames, ação de venda de ingressos, enfim, tudo para o torcedor voltar ao estádio, mas dentro do regulamento, né? O nosso desejo maior é que o nosso torcedor volte ao Heriberto Wilson. Eu costumo dizer que é triste ver um jogo de futebol sem torcida, né? Os atores são os jogadores, mas toda a festa ela é realizada efetivamente pela torcida. Então a gente quer muito que o nosso torcedor volte ao estádio, mas a gente entende também que existe uma necessidade de que todos os regramentos sanitários sejam cumpridos. Então, para que o nosso torcedor venha ao estádio com segurança, principalmente com segurança, para que ele possa se sentir seguro de estar no Heriberto Wilson, a gente vai seguir todos os protocolos. Então, aquele torcedor que não fez a segunda dose ou que fez a segunda dose, mas que ainda não tem 14 dias desde
dessa segunda dose, vai precisar apresentar um exame RT-PCR com 72 horas de antecedência do jogo ou um exame de swab nasal com 48 horas antes do início do jogo. Aquele torcedor que já fez há mais de 14 dias, esse apenas apresenta a carteirinha de vacinação junto com a sua carteira de sócio ou com um ingresso para que ele possa adentrar. Lembrando que todo torcedor que fizer o exame precisa trazer esse exame impresso para que o clube possa guardar esse exame para que, caso haja uma necessidade, a gente possa encontrar todos os torcedores que estiveram presentes. É mais um evento teste, né, que dessa vez também tem a liberação de consumo de bebidas e também outros detalhes aqui no estádio Heriberto Wilson. É mais um teste para o torcedor e também para o clube. A gente vai tratar todos os jogos de 2021 que ainda restam como eventos testes. Então, no primeiro jogo nós não tivemos a abertura de bares, a gente teve algumas restrições. Desse próximo jogo do dia 13, a gente já começa, então, a introduzir algumas coisas que nós já tínhamos normalmente dentro do Heriberto Wilson, e o bar é o primeiro desses itens que a gente está introduzindo. Então, revisitamos tudo que foi realizado no último jogo, entendemos o que acertamos, e meu entendimento é que acertamos muito. A gente conseguiu efetivamente trazer todo um processo de segurança, de agilidade e segurança para que não houvesse aglomerações e que a gente pudesse efetivamente ter um jogo, uma entrada e uma saída mais tranquila. Para esse jogo, então, a gente introduz essa questão do bar. Vamos, mais uma vez, revisitamos o que acertamos, revisitamos também o que erramos, vamos corrigir alguns equívocos que foram cometidos, e aí a gente começa a fazer esses eventos com um pouquinho mais de possibilidade, flexibilidade dentro daquilo que é possível ser flexível. Lembrando que domingo só entra no estádio, né, desde as primeiras horas da manhã, quem realmente for acessar o jogo, né, que o estádio tem que estar fechado, a compra de ingressos, e a secretaria fica aberta até quando o pessoal se agilizar, quem está devendo o clube, quem quer se associar e quem quer comprar. A compra de ingressos ela pode ser feita online até mesmo no domingo, isso não tem problema, mas a secretaria só estará aberta no sábado, até sábado, na realidade, e no sábado das 9 às 17 horas, sem fechar ao meio-dia. Lembrando que o ideal é que o torcedor compre o ingresso online, para que evite qualquer tipo de aglomeração aqui dentro do Heriberto Wilson, que também é uma coisa que a gente tem uma preocupação. O estádio no domingo, a partir do sábado às 18 horas, ele fica fechado para acesso de qualquer torcedor até 2 horas antes do início da partida. E a gente solicita que o torcedor ele venha 2 horas antes. Quanto mais cedo, dentro desse período de 16 horas, a partir das 16 horas, porque o jogo tem início às 18, então, a partir das 16 horas, que o torcedor puder já começar a chegar, vir mais cedo, não deixar muito para próximo das 18 horas, a gente solicita que todos aqueles torcedores que puderem fazer isso seria o ideal, para que a gente não tenha perto das 18 horas, uma aglomeração muito grande de torcedores. Então tá certo, obrigado pelas informações. Lembrando também que crianças menores de 14 anos não devem vir ao estádio, não estão autorizadas a entrar, e também, né, lembrando que se esses adolescentes vierem, tem que ter a vacina ou então os testes em dia. Voltamos ao estúdio. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Para você obter essas e outras notícias, você pode acompanhar também as nossas redes sociais. Siga @TV Primavera no Instagram e no Facebook. E, é claro, siga também o nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite. Até amanhã.